Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar mais alguma coisa a respeito do meu trabalho, tá? No final desse vídeo aqui eu vou falar sobre duas coisas que andaram na minha mente durante esse tempo aqui, só para fazer um relatório, tá? Para falar de alguma coisa interessante, tá? Aí o que eu quero falar aqui é a respeito do projeto Sinfuji, tá? Eu fiz um vídeo falando sobre a questão do projeto Sinfuji, o que eu acredito a respeito do projeto Sinfuji ser um projeto para se tornar respeitável, tá? E para que seja um projeto procurado, tá? Muito procurado pelas pessoas, tá? Internacionalmente, tá? Como eu acredito. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um comentário que eu fiz no outro vídeo sobre a questão do projeto Sinfuji ser um projeto de esquema social, tá? O que eu penso a respeito de um projeto social que eu falei, por exemplo, se uma empresa ou um empresário ele falar assim, olha Jorge, eu patrocino o seu projeto, mas eu só posso fazer isso no molde de um projeto social, porque aí eu vou ter uma proporção, você vai ter uma proporção maior para você levar o seu projeto e eu vou conseguir financiar isso daí, eu vou conseguir financiar o seu projeto, então eu vou pagar você um salário e você vai ensinar para outras pessoas, tá? No molde de um projeto social. Significa que é quase como se as pessoas estivessem aprendendo o projeto Sinfuji de graça e eu ganhando um salário para poder ensinar. Claro que conforme regras, né? Conforme as regras do projeto e a filosofia do projeto. Por exemplo, se eu estivesse sendo patrocinado, sim. Agora eu queria colocar aqui a ideia do espólio, tá? Sim, existe grupos, tá? Tanto de esquerdistas quanto de conservadores, que quando se fala de projeto social, eles pensam no espólio, e eles pensam nisso de ruindade mesmo, tá? Sim, a ideia de pegar um projeto, tá, e transformá-lo em projeto social é na verdade um projeto para agradar a vagabundos, você consegue entender? Você consegue entender? Significa que quando eu digo que o projeto Sinfuji ele está aberto para qualquer pessoa, é completamente diferente da ideia de que o projeto Sinfuji é para qualquer um, consegue entender? Existe uma diferença muito grande entre alguma coisa ser para qualquer pessoa, tá? E ser alguma coisa para qualquer um, consegue entender? Significa que pelo critério do projeto eu vou poder inclusive reprovar, tá? A participação de determinadas pessoas no projeto, consegue entender? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que nunca vai entrar num projeto meu. É um indivíduo que pratica magia negra, tá? Seja um indivíduo que pratica ou que viveu a vida inteira praticando essa merda, tá? Ele nunca entra no meu projeto, você consegue entender? Mas não vai entrar mesmo, tá? Consegue entender? Significa que eu recebo muitas ameaças de espólio, tá? Eu recebo ameaças de ser até assassinado, tá? Assim, deles me matarem, entendeu? Para roubar esse projeto aí, tá? Eles estão espoliando, eles estão copiando, tá? Os vizinhos aqui, eles estão curtindo com a minha cara mesmo, porque os bandidos estão me roubando aqui e os vizinhos que têm inveja de mim, eles estão entregando o que é meu para os bandidos roubarem aqui como se fosse deles, tá? Você consegue entender? Significa que eu estou assim com muita ousadia mesmo e muita confiança em Deus, tá? De não ceder o meu trabalho a nenhum tipo de trambique desse daí. Você consegue entender? Eu quero que esse pessoal enfie as ameaças deles todas dentro do cu, tá? E eu vou defender esse projeto enquanto eu puder, tá? Para que ele nunca seja espoliado. Significa que o que eu posso fazer para esse projeto nunca ser espoliado, tá? Nunca ser de ostento de vagabundo, tá? Eu vou sempre trabalhar para esse projeto nunca ser, tá? Nunca ser ostento para vagabundo, entendeu? Significa que esses indivíduos que se agregam em grupos, seja esquerdistas ou conservadores, com a ideia de se beneficiarem às custas de alguma coisa que outra pessoa construiu, isso é um bando de vagabundos, tá? Consegue entender? E eu nunca iria agregar o meu projeto, tá?
ao interesse destes vagabundos, tá, que vieram destruindo o que é dos outros, tá, esses farofeiros vagabundos, entendeu? Que não respeita a propriedade dos outros, tá? Eu quero que esse pessoal todo vá tomar no olho do cu, entendeu? Eu não estou aqui para fazer do projeto Sinfuge nenhum projeto para multidões de vagabundos, consegue entender? Significa que nesse caso aí eu prefiro ganhar muito dinheiro, tá? Encher o cu de dinheiro e não dar porra nenhuma para esse pessoal aí, tá? Quando você se apresenta com um propósito, outra coisa também que eu quero colocar aqui, quando você se apresenta com um propósito comercial, você é praticamente ameaçado, entendeu? A ter que transformar aquilo que você tem num veículo de espólio mesmo, para farofeiros, para vagabundos, consegue entender? Para pilantras, entendeu? Não, eu não estou aqui cedendo o projeto, entendeu? Os meus projetos a esse tipo de molde não, tá? Eu quero que essa multidão de vagabundos vão todos tomarem no olho do cu, entendeu? Depender de mim, eles não se beneficiam de porra nenhuma do que é meu. Você consegue entender? Quando eu falo sobre a questão do projeto social, é porque projeto social é uma coisa que cabe bem, tá? É cabível aos meus propósitos, significa que está sob o meu controle, consegue entender? Então é nesse ponto que eu falo, tá? Agora de vagabundo chegar e quase que intimidando você, dizendo, é isso aí, se é projeto social a gente vai aliviar pro olho da sua bunda, filha da puta. Se for para resistir contra uma porra dessa, eu resisto até o final nessa porra, consegue entender? Então não tô aqui cedendo, acredito que você entendeu o que eu quis dizer, né? Ok? Sim, existe um grupo, vou dar até um exemplo aqui, o Michael Jackson, tá? Quando morreu, saiu uma notícia, bem depois, tá? Dele ter morrido, é muito depois aí, tá? Que um grupo chamado Espólio do Michael Jackson estava brigando pelos direitos autorais. O que eles estavam querendo pegar? Fazer com que o patrimônio, ou parte do patrimônio milionário do Michael Jackson, tá? Fosse dado de espólio para esse pessoal que luta para ficar transformando tudo em domínio público, né? E eu sou contra isso daí, tá? Acho que esses indivíduos, eles cooperaram, eles são pessoas que cooperam justamente para o... Eles não são nem merecedores, você consegue, de lançar a mão no patrimônio de determinada pessoa, que eles mesmos estiveram em oposição quando a pessoa esteve viva, entendeu? Ou então eles querem forçar a pessoa a ceder o patrimônio, quando na verdade estão indo contra a própria pessoa que é dono da coisa, consegue entender? Então eu sou 100% contra esse tipo de vagabundagem, entendeu? Consegue entender? Então acho que esse que é o ponto que eu quero colocar, tá? Sobre as minhas ideias com relação a alguma coisa ser projeto social ou não, tá? Eu não estou aqui cedendo a nenhum tipo de pressão, consegue entender? Significa que se eu opto por alguma coisa é porque está dentro do meu propósito. Se não está dentro do meu propósito, não está porra nenhuma, entendeu? Consegue entender? E aí eu falei, tá? Significa que qualquer coisa que pratica magia negra, tá, que encosta o cu no olho dos outros, encosta a boca no cu dos outros, nunca entra num projeto meu, ok? E o vagabundo que às vezes praticou a vida inteira, entendeu? Isso destruindo aquilo que é dos outros. E daqui a pouco ele diz, isso aí, eu parei de praticar. E pode voltar a praticar, depender de mim, você volta a praticar, fazer do mesmo jeito, ok? Então é isso daí, tá? Acredito que eu coloquei, tá? E eu vou falar aqui sobre o que andou na minha mente, tá? O que passou na minha mente aqui foi assim de relance, tá? Só para colocar, foi a questão que eu fiz as anotações, tá? Daquele projeto Nick Fury Origins, ok? Eu fiz as anotações ali, tá? Conforme o começo da ideia, como se fosse 30 minutos, tá? 30 minutos da ideia, como se fosse o começo da ideia, os pontos principais do começo de uma história, tá? E aí eu estava pensando que é como se fosse sugestivo também. Por exemplo, eu coloquei a minha sugestão para a origem do personagem. Consegue entender? Poxa, Jorge, mas o personagem já tem a sua origem. Sim, mas eu tenho uma novidade, tá?
para o personagem, tá? Significa que vai caber dentro do personagem, consegue entender? O que eu elaborei ali, independente da origem do personagem, vai caber dentro da origem do personagem, só que fica como sugestivo. As ideias principais ali serem adaptadas. Por quê? Porque às vezes os criadores do personagem, eles têm determinadas intenções em cima do personagem. Aí, por exemplo, eu chego e falo assim, eu gostaria que o personagem faça isso e isso assim. Aí imagine que os produtores chegam e falam assim, olha, isso aqui não vai caber bem, porque no caso o personagem precisa fazer isso assim assim. Aí nesse caso fica sugestivo, tá? Tem alguns pontos ali que podem ser sugeridos, tá? Podem ser modificados, e outros pontos ali que são justamente os pontos favoráveis no sentido de ser da criatividade, entendeu? Algo assim legal, tá? Para que esteja dentro da história, tá? Do personagem. Então é isso daí, tá? Aí também me passou na mente assim uma inspiração muito grande mesmo para escrever histórias para personagens de quadrinhos, tá? Por exemplo, eu gostaria de ser um ilustrador, assim, igual esses desenhistas de quadrinhos, né? Mas eu não tenho tanta profundidade assim no desenho, né? Para ser um desenhista de quadrinhos, né? Então, a questão das histórias, trabalhar com a questão das histórias, para mim, seria o ideal, tá? Porque dentro da história você fica mais fácil para você elabora só a parte do roteiro e você fica com a questão da criação, né? E aí escrever, no caso, é a coisa ideal para mim, tá? Para jogar as ideias que eu tenho. Mas não pensei assim em nenhuma ideia, já falei, tá? Que eu fechei a minha mente para ideias para não ajuntar nenhuma ideia, tá? Mas eu sinto pelo sentimento da inspiração, tá? A vontade de fazer me dá a sensação de capacidade, tá? Foi isso daí que eu pensei, tá? Escrever histórias, tá? Para que se transformem em histórias de quadrinhos, tá? Que nem o Stan Lee, tá? Como eu lancei um vídeo aí, tá? Falando que eu gostaria de ser um escritor, tá? Que escrevesse alguma coisa semelhante ao que o Stan Lee fez com os quadrinhos, tá? Aí eu pensei também naquela ideia que eu tinha tido do filme com a Janzi, falando sobre 21, tá? Aí eu coloquei simbolicamente o nome 21 filme, como se o nome do filme fosse 21, mas né, não necessariamente precisa ter esse nome, tá? Um nome simbólico, tá? Então, o projeto 21, um filme, tá? Janzi, eu não revelei absolutamente nada, tá? Não revelei coisa alguma. Aí eu pensei que esse filme, inclusive fazendo sucesso, poderia ser lançado uma segunda versão, tá? Com outro ator. Aí eu pensei, o que me passou na mente assim, seria que o segundo filme desse daí, fazendo bastante sucesso o primeiro e as pessoas aclamando por um segundo, haveria uma ideia para fazer um segundo, tá? Aí seria interpretado sugestivamente por mim, por aqueles dois atores, né? O Tony Leung, que acredito que esse é o nome dele, tá? Que interpretou o Mestre Man com a Janzi no filme. Ou então aquele outro ator, tá? O Donnie Yen, que interpretou o Ip Man, tá? Só que neste filme aí, eles não seriam, nenhum deles iria estar interpretando o Ip Man, tá? Qual personagem então eles estariam interpretando? Segredo, tá? Então, qual personagem eles estariam interpretando nessa história? Seria um segredo, é um segredo, tá? Assim como o personagem da Janzi também é um segredo, tá? Qual personagem, Jorge? Fala, ela vai interpretar, segredo, né? Aí eu falei somente que ela não vai interpretar a 21, nem a monja Umui. Por quê? Porque isso, pra mim, isso está manjado, entendeu? Fica uma coisa muito caricata, entendeu? Colocar a Janzi em tudo que é personagens assim, histórico, na minha opinião, tá? Eu acho assim que se eu tivesse que fazer um filme
sobre a história. Eu talvez não faria um filme da história da 21, entendeu? Só se eu criasse uma história muito criativa mesmo para jogar dentro da história, entendeu? E o fato de ela interpretar fica uma coisa muito manjada, entendeu? Por quê? Porque ela é uma personalidade chinesa que já participou de vários filmes, né? E ela, como ela é uma pessoa assim bastante badalada assim no reduto chinês, fazer um filme da história da 21, né, e colocar a Jan Di para interpretar, na minha opinião, fica uma coisa assim um pouco forçado, né, forçação de barra, né, na minha opinião, tá? Mas dependendo da ideia que alguém tenha, né, até porque ela não é praticante de 21, né, a Jan Di ela pratica Kung Fu de maneira assim, provavelmente ela domina alguma coisa, mas ela pratica fora de um grupo específico, né, de arte marcial. Então é isso, tá? Essas são as ideias. Quando eu fiz citação aqui sobre escrever histórias, tá, para quadrinhos, o cagalhão começou aqui a piscar o fusquete de inveja aqui com a boca no meu cu aqui, tá? É os bandidos aqui de São Gonçalo, tá? Ok? Eu quero outra coisa também, tá? É esse pessoal que pratica crime organizado nas cidades, tá? Que ostenta assim, nomes de cidades, como por exemplo aquela música do Claudinho Bochecha. Esse pessoal é muito abusado, tá? Esse pessoal assolou esse país, tá? Este país, tá? Tem até um filme que mostra, tá? O quanto esses filhos da puta incomodaram a vida dos outros, tá? Eles vêm infernizando a vida dos outros aqui nesse país, tá? Então, se você odeia mesmo o controle e o abuso desses vagabundos, tá? Você ajude sempre a delatar as práticas desses vagabundos, tá? Que tem folgado muito mesmo na vida dos outros, tá? Que você faça realmente um levante internacional mesmo, tá? Para delatar realmente esses vagabundos, tá? E mostrar o abuso que esses vagabundos praticam nessa porra, tá? Falando inclusive dessa cidade aqui, São Gonçalo, tá? Esse pessoal citando o nome das cidades, chega da noite, entendeu? De ver uns vagabundos citando o nome das cidades aqui, dos bairros aqui, como se eles fossem dono dessa porra aqui, entendeu? Você veja que as pessoas que pagam imposto, entendeu? As pessoas que trabalham, as pessoas que vivem vida normal, não vivem se ostentando, mas esses vagabundos eles se acham como se fossem dono, verdadeiros vagabundos, entendeu? E ainda se achando dono do território, entendeu? Consegue entender? Então é isso aí, tá? Ok? Delata sempre, tá? A prática de magia negra, tá? Tanto desse tipo de bandido quanto qualquer tipo de porra de bandido, tá? Manjador de rola, porra que for, tá? Ok?